Eu sou a Joyce Sueco do UX com Joy e hoje eu vou falar os cursos que eu fiz durante a minha carreira como designer. Muitos de vocês não sabem, mas eu vim do design gráfico. Logo após o ensino médio, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Pensei em fazer publicidade e propaganda, mas acabei me encantando por o design. E se você quiser saber mais sobre esse tipo de conteúdo, já deixa sua curtida aqui e já se inscreve e ativa as notificações. E também me segue no Instagram para mais dicas de UX. Então vamos lá que eu vou compartilhar minha jornada com vocês. Um segredo aqui é que eu tentei fazer o curso do ETEC, técnico de design, mas eu não passei. Mas bola pra frente. Após terminar o ensino médio, eu decidi fazer a faculdade de design. E no começo de 2010, eu me inscrevi na faculdade FMU. Na época não era uma faculdade famosa no mercado, mas era acessível para o meu bolso. Mas mesmo durante a faculdade, muitas coisas que eu precisava aprender não eram ensinadas na faculdade em si, mas os projetos e práticas que eu precisava fazer, eu precisava buscar as informações por mim mesma. Então usava bastante o Google, YouTube, blogs, em busca de tutoriais para eu melhorar minhas skills. E aí sim, no final de 2010, eu consegui meu primeiro estágio como designer gráfico. Passei por outras empresas e outras áreas do design, mas para o meio de 2011 eu comecei a notar que o mercado de design estava mudando. E a mudança que estava acontecendo eram os novos meios digitais. Na época que a Apple começou a bombar no Brasil e os primeiros aplicativos de iPhone estavam surgindo. E aí eu decidi melhorar minhas skills na área digital também. Agora tentando criar interfaces para o meio digital, como sites, aplicativos e etc. E eu fui buscar as informações de como fazer essas telas também na internet, no Google, YouTube, procurando tutoriais e descobri também as guidelines de iPhone e Android. Comecei a aplicar bastante os conhecimentos que eu estava aprendendo em projetos pessoais. Isso me trouxe a oportunidade de conseguir um emprego em uma das primeiras agências de mobile no Brasil. Era um estágio, mas era uma oportunidade para mim aprender bastante em como trabalhar com desenvolvedores, como aplicativos e trabalhar com diversas áreas de uma agência. Em 2013, comecei a ouvir falar sobre UX no Brasil e fui atrás de mais informações do que era esse tal de UX. Novamente, procurei bastante informações no Google, YouTube, descobri o Medium, achei vários artigos que me ajudaram a ter uma base mais ou menos do que era UX. E através do YouTube e do Google, eu comecei a criar meus primeiros protótipos, tentando aplicar as skills que eu estava aprendendo nos cursos e conteúdos que eu estava consumindo. E com isso consegui minha primeira experiência como UX e UI designer, já que eu já fazia um pouco das interfaces nessa agência de mobile. E agora eu tinha a oportunidade de aplicar essas habilidades que eu estava aprendendo e também aprender bastante com o meu time que trabalhava comigo. E consegui outras experiências como UI e UX designer no Brasil e em 2015 vim para a Austrália. E tentei conseguir um trabalho aqui na Austrália também. Mas na Austrália eu notei que as empresas queriam alguém que soubesse fazer o processo inteiro sozinho, sem precisar de ajuda de ninguém. Depois de fazer cursos de inglês e em bastante meetups, encontros da área, para melhorar meu vocabulário e meu inglês na área, decidi que era melhor eu fazer um curso mais focado para o mercado australiano, que ia me ajudar a entrar na área. Esse curso que eu fiz foi o General Assembly. Prepara os alunos para o mercado de trabalho. Uma escola que não dá vistos, tem cursos para diversas áreas. Na época, em 2017, bem conhecida no mercado australiano. Também decidi me informar com as pessoas que fizeram os cursos da General Assembly para entender o que elas achavam do curso, como que foi e se elas realmente conseguiram entrar na área depois do curso. Decidi fazer o curso User Experience for Immersive de 10 semanas, full time, onde eu aprendi bastante das bases do UX, tudo que eu aprendi eu colocava em prática em projetos e saí de lá com portfólio, currículos, mentores, cover letters, tudo com suporte do time e dos professores da escola. Também na época, a General Assembly ajudava os alunos a se expor no mercado de trabalho, fazendo com que a gente trabalhasse em projetos de uma empresa real, nas apresentações do nosso trabalho para empresas da área e nos conectando com pessoas diversas da área através dos meetups, internos e externos. Terminei o curso da General Assembly no final de 2017 e após 2-3 meses eu consegui minha primeira experiência local como Product Designer na Austrália. E a partir do segundo ano de empresa, eu comecei a notar algumas gaps que eu tinha. Aí sim, comecei a fazer cursos especializados da Nilson Norman, focados nas habilidades que eu precisava
para melhorar meus processos como Product Designer. No Nilson Norman Group, você tem vários cursos que você pode fazer durante as conferências que eles rodam online. Outro segredo para vocês é que o meu primeiro curso com a Nilson Norman era para ser presencial, e porque foi bem perto da pandemia, em vez de fazer esse curso presencial, eles mudaram esse curso para o remoto. E por causa disso, eles me deram um curso de graça da Nilson Norman como desculpas pelo ocorrido. A partir de 2020, a cada conferência anual que eu participava da Nilson Norman, eu fazia 2 cursos que iam me ajudar a reduzir os gaps que eu tinha na indústria como Product Designer. Em 4 anos, eu completei 10 cursos da Nilson Norman, consegui tirar minha certificação como UX certificada pela Nilson Norman, com as especialidades de UX Management e UX Research. Durante a pandemia também resolvi fazer outros cursos extras da área, que ia me ajudar também no meu trabalho do dia a dia. E aí decidi fazer a assinatura de 1 ano da Interaction Design Foundation, mais conhecida como a IDF. Até mesmo esse ano ainda continuo aprendendo muitas coisas, e os cursos que eu venho explorando são sobre inteligência artificial. Eu fiz um curso da Udemy focado para Product Designer que vão trabalhar com projetos com inteligência artificial. E também tenho feito cursos do Coursera, que me dá uma base melhor de como criar produtos com inteligência artificial, aplicando ética, evitando viés dos projetos. E também fiz cursos que me ajudam a entender design estratégico e fundação de estratégia para o business. Então fica a nota aqui que o aprendizado nunca termina. Você sempre vai ter que se adaptar ao mercado, aprender novos meios de trabalhar, melhorar suas habilidades como Product Designer, buscar muitas informações na internet como YouTube, Google, Medium, artigos, se cadastrar em newsletters como a newsletter da Nilson Norman, o Sidebar, Mobbing, Build for Mars, Growth Design e muito mais. Também não se esquecer de participar dos eventos do Meetup para saber o que está acontecendo e rolando no mercado afora. Caso você queira saber dos eventos que está acontecendo, me siga no Instagram, UX com Joy. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve, dá uma olhada nesses playlists aqui do lado. Tchau, tchau!